Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre utopia na literatura. Vamos conhecer mais? Vamos ver o que significa a palavra utopia. De acordo com o dicionário Segala, utopia é a representação de uma sociedade ideal onde vigorem leis justas e instituições políticas comprometidas com o bem do povo. Ou seja, uma sociedade onde tudo é perfeito, tudo funciona e ninguém sofre nenhum tipo de privação. Essa é a ideia de utopia. A ideia de utopia na literatura foi usada pela primeira vez pelo autor Thomas More, um autor inglês do século XIV, que publicou um livro justamente com esse nome. O título do livro é Utopia. E era, na verdade, uma crítica à sociedade burguesa da época e ao sistema feudal, que já estava em decadência. Só que nesse livro ele discorre sobre uma sociedade ideal, onde todos compartilham, né? Ninguém tem bens próprios, todos compartilham tudo, não existe o rural nem o urbano, todos vivem no mesmo espaço e todos têm as suas necessidades básicas asseguradas. Só que também não existe nenhum tipo de luxo, bens supérfluos ou mesmo salário. Se instaurou na literatura a partir desse livro de Thomas More. Quer saber mais sobre o livro? Você pode acessar esse livro na íntegra na lista de e-books da nossa biblioteca virtual. Um pouquinho, nós temos o livro Admirável Mundo Novo, do autor inglês Aldous Huxley, que faleceu em 1963. Nesse livro, ele previu muitas coisas que não tinham acontecido ainda, como a clonagem, por exemplo. Ele fala que nessa sociedade do futuro não haveriam famílias. Quando essa sociedade foi instaurada, eles perceberam que não dava certo as pessoas ficarem lendo livros, nem observando as flores no campo. Isso fazia eles perderem tempo e não se dedicarem ao trabalho para o qual tinham sido preparados. Então, o que eles fizeram? Os bebês ficam em berçários comunitários. Eles fazem treinos de condicionamento com os bebês. Por exemplo, colocando ali um livro infantil com figuras coloridas ou uma bela flor num vaso. E assim que o bebê se aproxima, atraído pelas cores, um sinal ensurdecedor, um barulho muito alto, faz o bebê chorar, fazendo os bebês associarem essas coisas belas a coisas ruins. Como não existe família, né? Os bebês são criados em sociedade já. A ideia de família para essa sociedade futurista imaginada pelo Aldous Huxley é uma ideia completamente obscena. Para eles, a cena mais obscena seria de uma família unida ou de uma mãe amamentando um filho. Essa é a sociedade imaginada por ele. Ou seja, uma sociedade utópica, onde tudo funciona. Mas será que nessa sociedade as pessoas são felizes? Também podemos citar como utopia na literatura o livro 1984, de George Orwell. Ele também é autor do livro A Revolução dos Bichos. São dois livros considerados livros de utopia. O 1984 é mais famoso porque todo mundo conhece o Grande Irmão, que deu nome foi a origem do nome do programa Big Brother. E é isso mesmo. O Grande Irmão seria o partido dessa ditadura extremamente avançada, onde o partido, o Grande Irmão, sabe tudo sobre você. Existem câmeras, inclusive, na sua casa, e eles monitoram, inclusive, a intimidade dos relacionamentos familiares, relacionamentos íntimos, para saber se a pessoa não tem ideias subversivas, ideias contra o partido. E se você tem ideias contra o partido, você é levado para a sala 101. Ou quarto 101. É um dos quartos mais famosos da literatura, junto com o quarto 217 do livro O Iluminado, que é a história que se passa num hotel, nas montanhas, e tinha lá coisas estranhas no hotel, e o menino não podia entrar no quarto 217. Se quiser saber mais, procure o livro do Stephen King ou assista ao filme com Jack Nicholson. Mas voltando aqui em 1984, a sala 101 ou quarto 101 era onde as pessoas eram levadas se elas desobedecessem ao partido. E como o partido, o Grande Irmão, sabe tudo sobre você, elas eram colocadas ali junto ao seu maior medo. Temos também Ray Bradbury com o livro Fahrenheit 451.
né? Que é um livro também, Uma Sociedade no Futuro, onde as pessoas não podem ler. Os livros são queimados. E uma das principais funções dos bombeiros é justamente queimar os livros. E Fahrenheit é uma medida de temperatura, assim como a gente utiliza os graus Celsius. Fahrenheit 451 era a medida exata em que eles tinham que o calor do fogo tinha que atingir para que não sobrasse nem um pedacinho do livro, evitando o direito de pensar. Mas algumas pessoas conseguem burlar aí, de uma forma ou de outra, esse impedimento nessa sociedade imaginada por Ray Bradbury. O livro é de 1953, tá? Esse livro, inclusive, foi filmado pelo grande cineasta François Truffaut. Tem um filminho muito legal que é baseado num livro de literatura fantástica chamado Dinotopia, que conta a história de uma utopia, mas com dinossauros, não com pessoas, né? E é muito engraçado, porque tem até um dinossauro que é bibliotecário. Então, esse autor, ele imagina que existe um mundo subterrâneo que tem essa sociedade maravilhosa, perfeita, só que com dinossauros, tá? Bom, na verdade, o que nós falamos aqui, tirando o livro Utopia, do Thomas Moros, e esse Dinotopia, os outros, na verdade, não podem ser considerados bem utopias, tá? 1984, Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo. Eles são, na verdade, distopias. Porque apesar das sociedades serem perfeitas nesses livros, as pessoas não são felizes, elas são extremamente controladas, né? Não tem liberdade de expressão e nem liberdade de pensamento. Próximo de nós temos exemplos assim na literatura juvenil, como o livro Jogos Vorazes, onde os jovens são enviados para a morte como tributo, lembrando lá atrás a história do Minotauro na mitologia grega, né? Por causa da briga entre Creta e Atenas, vários jovens eram selecionados todos os anos para ser enviados para aplacar a fome do Minotauro. Temos também Maze Runner, que também faz referência a um labirinto, onde os jovens ficam presos, né, nessa sociedade futurista. O Conto da Aia, de Margaret Atwood, não é uma história nova, é dos anos 80, mas está em voga agora por causa de uma minissérie que saiu sobre isso, né? No Conto da Aia, as mulheres no futuro são divididas entre aias e esposas. E o livro, que foi Nobel de Literatura em 2017, Não Me Abandone Jamais, que também traz um panorama distópico. E também a série de livros A Seleção. Enfim, são exemplos de literatura utópica ou distópica, tá? Tem filmes, tem livros, tem bastante coisa a respeito, principalmente no gênero ficção científica. E você? Você acredita que a utopia pode ser verdade? Né? A utopia pode acontecer? Uma sociedade perfeita? Você acredita num mundo bem melhor? Fica aqui a reflexão para vocês, tá? Obrigada pela atenção e um abraço.